Ouça! Muscle Mind Brasil, o podcast dos campeões, com Ricardo Santana e Jean Vernes. E hoje fazendo o episódio Atemporal, a cápsula do futuro. Nossa, pra vocês saberem, nós não somos nós de agora, tá? Não. A gente somos a gente do futuro. Sim, pra dizer uma coisa. Deu boa. Quer contar já de cara? Sim, estamos aqui pra isso. Então tá. É pra jogar a braba pro pessoal. Que dia que vai começar então? 18, 19 e 20 de julho. Aonde? O que vai acontecer? O Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo da IFBB Brasil. Transmitido por nós, amigos. Por nós, conhecidos como Jean e Ricardo, Muscle Mind Brasil. Pela primeira vez, uma transmissão de qualidade, um entretenimento de excelente, como é que eu posso dizer? De um carinho, de um capricho. Um negócio feito com capricho pela primeira vez e não simplesmente para ter. É para vocês. Daqui para frente é o divisor de águas. É antes e depois do Muscle Mind. Nós não se aguentamos, cara. A gente teve que vir aqui para falar isso antes. Teve que vir aqui. Porque nós temos uma série de episódios que ainda não foram pro ar. Sim. Se eu não me engano, a gente não se aguentou e teve que interromper a sequência dos episódios, gente. Ontem, domingo, foi o 17º episódio pro ar. 17º? Não, o 18º. Com o Dr. Vicari, Charles, o polêmico Vicari. O polêmico Charles Vicari. E nós temos aí mais 8, 9 que vão pro ar. E a gente precisava ter dito isso. Não dá pra deixar uma notícia dessa pra depois, por último. Não dá pra perder a gente não se aguenta, pronto. Falei, a gente é muito fofoqueiro, cara. É muito fifi. E aí, seguinte, 3 meses antes do campeonato vai começar uma série de entrevistas com os árbitros do evento. Sim. Com os treinadores mais famosos do evento e com os atletas mais renomados que vão constituir o campeonato mais difícil do mundo, o brasileiro. Campeonato Brasileiro. País com dimensão continental, com isso aí. 27 estados, né? 26 isso. Mais um. Pega quantas categorias você quiser e imagina que de cada estado os 3 primeiros estão classificados. Caraca, é o primeiro. O overall. O overall já, com certeza. O overall de cada estado. Isso. Primeiro, segundo e terceiro de cada categoria tem chance de ir pro brasileiro. Tá. Eles já estão classificados para o brasileiro. Então, se tu pegar 10 categorias de fisiculturismo, se tiver por baixo 10 categorias de fisiculturismo, 10 de classic, 10 de wellness, 10 de biquíni, 10 de women's, 10 de... Pronto, cara. São 10 categorias, 3 para cada categoria. Aí tu faz a conta, num estado. E isso não é só a nossa opinião, né? A gente teve uma entrevista com o Raul Kokudai no episódio 12 e ele é o árbitro central da FBSC aqui. Isso. É árbitro internacional e ele tem propriedade para falar que o campeonato brasileiro é osso. É osso, é pior do que um sul-americano, é pior do que um pan-americano. É nível mundial. Nível de dificuldade e de preparo dos atletas, porque a gente tem que entender uma coisa. Na IFBB, todo mundo que está competindo no Campeonato Brasileiro é campeão estadual. O menor que está ali é o terceiro colocado. Então, é de top 3 para cima. Então, é a nata do bodybuilding que está competindo. E passou por uma competição classificatória. Então, ali tu está tendo pessoal de altíssimo nível competindo, querendo vaga para sul-americano, querendo vaga para mundial, querendo disputar o Procard, porque o critério da IFBB é um pouco mais rigoroso para tu conseguir um Procard, tu tem que galgar uma estrada um pouco mais longa. Um pouco mais rigoroso. Eu acho que é bem mais rigoroso. Bem mais. Mas vou te falar, sabe que eu acho... Para quem gosta de regra, para mim é o bicho. Então, isso que é legal, cara. Tu é um profissional da educação física, tu é formado... tu é um personal trainer formado. Somos, né? Somos, né? Somos. A gente gosta de regra, por quê? Porque faz a pessoa tentar crescer e evoluir por mérito. E nivela. Onde não tem rotina, não tem regra e não tem hierarquia, vira bagunça, vira anarquia. Aí depois a pessoa que num momento está privilegiada por essa falta... Ou vira network, né? Oi? Ou vira network. Né? É verdade. Se o cara tem um bom network... Sim, aí que tá. Mas aí o esporte fica em segundo plano. Então a gente tem que ver que... Dito isso, voltando para o Campeonato Brasileiro, ali está o pessoal que está num ritmo e numa qualidade como atleta que ele só é amador porque não é remunerado para isso. Irmão, mas é de um nível de profissionalismo absurdo. Sabe o que eu acho, cara? Assim, a gente é formado em educação física
Tu és formado pela UDESC, pela Faculdade Estadual. Isso. Eu sou formado pela Federal. Após foi pela Unisul. Uhum. E nós temos uma linha de dedicação para o esporte, que a gente gosta do esporte, porque ele é como se fossem fases de um videogame na minha cabeça. Aham. O cara vai vencendo fase, vai ficando mais difícil, vai ficando mais forte, vai ficando mais... Entende? E a gente fechou com a Confederação Brasileira de Fisiculturismo justamente porque, como atletas que fomos e como treinadores que somos, nós somos amantes do esporte. O que acontece com outras empresas que transmitem os campeonatos de fisiculturismo no Brasil é que acaba não sendo organizado por confederações ou federações. São empresas que estão no game, mas não vivem o esporte. Não foi criado por desportistas ou por profissionais da área. Então é um showbiz. Mas o que a gente vai trazer agora também tem bastante showbiz, mas primeiramente é o aspecto de entretenimento educativo. Pela primeira vez, quem sentar para assistir um campeonato de fisiculturismo vai estar entendendo os porquês de certas movimentações de palco, o porquê que aquele atleta foi escolhido e o outro não foi, vai entender pela primeira vez e não assim, eu achei aquele mais bonito, mas por que ele não ganhou? Vai ter o critério de julgamento, vai estar sendo posto na mesa para que o espectador entenda. Não só o familiar que vai ver o cara. Não, qualquer um que está vendo aquele campeonato vai entender, vai gostar. Vai deixar de ser só uma coisa de meros aficionados. Na verdade, acho que depois que a gente terminar essas transmissões, todo mundo vai virar aficionado pelo Mas negócio. a intenção é justamente essa, é ensinar o porquê de cada categoria, por que tem que passar aquela tinta que o pessoal fica mais escuro, por que tem que fazer aquelas poses, por que algumas têm coreografia e outras não têm, por que algumas é assim, outras é assado, para o pessoal poder entender. E então começa, a partir de daqui a 2 semanas, começa a série de entrevistas lá no nosso canal. Sim. Entrevistando primeiro os árbitros. Sim, começar pela hierarquia, entrevistar quem manda, quem vai coordenar e quem não deve aparecer, né? É o que menos aparece, mas é o que garante que o evento seja uniforme e justo para todo mundo. E aí depois então os treinadores e os atletas. Isso. Para que no dia do campeonato a gente já saiba quem que é o rapaz que veio da Amazônia, Parari Parará, o cara que veio de Minas. Exato, e pensa bem, não só para a audiência, para quem está envolvido pela primeira vez, assim, nossa, estão me entrevistando aqui. O negócio esse ano está diferente, eu vou me empenhar mais ainda. Como é que é para o atleta ter a possibilidade, a oportunidade de estar num campeonato que vai ser televisionado, no caso, né, que vai ser transmitido por nós, onde vai ter entrevista, onde vai ter conhecimento, onde terão marcas patrocinando. Inclusive, se você está em casa assistindo esse vídeo e quer ser parceiro da gente para o Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo, basta mandar mensagem em qualquer lugar desse vídeo que eu vou atrás de ti. Mas voltando. Boa! Como é que é para o atleta que vai ser entrevistado? Isso impacta para eles positivamente ou não a carreira dele? Eu vou falar baseado na minha experiência, que nunca tive isso. Eu fico pensando, quando eu fosse competir ou quando eu voltar a competir, porque voltaremos. Voltaremos. Exato. Tendo isso, o cara vai com outro gás, porque ele se sente motivado e se sente cobrado, né? Tem o compromisso público ali assumindo que eu vou competir. Eu fiquei em segundo ano passado, esse ano eu vou derrubar o cara que gera essa competitividade sadia, saudável. E também gera uma treta também que não tem problema nenhum, porque a internet sem uma treta também é muito monótona, mas a gente sabe conduzir isso de uma forma muito boa. Então vamos aos nossos patrocinadores do Muscle Mind Brasil. Que estão conosco desde antes lá atrás com a gente, Fábrica Vida Saudável, tio Cado. É, a antiga Fábrica Suplementos, que nem faz mais sentido a gente chamar só de Fábrica Suplementos, porque eles botaram na grade de produtos de empório. Pois é. E a entrega. E você recebe no conforto do seu lar usando o cupom Muscle Mind Brasil em Palhoça, São José, Biguaçu e Floripa. Conhecido como Grande Florianópolis. Teleentrega gratuita. Demais. Olha, em dias com a gasolina do jeito que tá, o trânsito de Floripa do jeito que é praticamente assim, teleentrega é um eu te amo disfarçado. E será que nós vamos conhecer em loco em São Paulo, eles que estão de São Paulo nos patrocinando?
Porque somos hiromaníacos? Somos hiromaníacos! Hero Nutrition conosco também, desde que a Muscle Mind era apenas uma ideia. E como é que é o trabalho dos caras, tio Cado? Cara, eles trabalham baseado numa estatística bem deprimente. Que pra mim, eu vou enfatizar porque é revoltante, cara. Que é essa história... O rei do gancho negativo. Nossa senhora. Não, um terço do que se vende na internet é falsificado. Aquele whey protein lá, esquece, tá? Ali é hipercalórico. Pode ser, se for hipercalórico ainda vi vantagem. Se for só maltodextrina ainda. Com um gostinho, um oximase com saborzinho. Pois é, e se você não tem a Hero Nutrition na sua cidade e você quer conhecer essa marca, basta mandar mensagem pra gente em qualquer lugar desse vídeo, que a gente manda o pessoal de São Paulo entrar em contato com vocês e fazer a distribuição, a venda em loco. E não tem venda do Hero Nutrition na internet. No blog do Zezinho, não adianta procurar. Isso. É só na loja física e tudo com preço padrão para evitar essa loucura aí, tá? Indo na contramão e indo bem. Eu gosto de gente que pensa diferente, fora da caixinha. E falando tu vai chamar ele? Quem? Eduardo Lovato. Everybody tell me to Lovato. Eduardo Lovato. O manipulador. É nosso bioquímico favorito. Ele é bioquímico e farmacêutico ou ele é farmacêutico e bioquímico? Eu acho que a ordem dos tratores não altera o viaduto. Feito. Sendo na mesma pessoa, tá tudo certo. Mas é o cara que bota o tempero dos guris. Isso, é o Salt lá, o Salt Bay. Joga o salzinho lá pra gente. Ele que faz os nossos manipulados. Faz. Inclusive, hoje de manhã me ligou perguntando se estava tudo certo, se estava tudo de acordo. Ele tem esse cuidado, pelo menos com a gente, porque nós também somos mais antigos que ele cuida. Então você pode adquirir também o seu manipulado a preço promocional lá na Omni Fórmulas com o cupom Muscle Mind Brasil. E os caras lá são caprichosos. Vamos dar uma segurada para não quebrar esse clima e voltar pro brasileiro, quem sabe? Oi. Pode ser? Pode. Lá no brasileiro, eu quero saber de ti, tio Cado, qual que vai ser a categoria que mais vai te chamar a atenção. Sabe que no brasileiro tem dias separados, né? Sim. Dia 18 é a pesagem, dia 19 é uma categoria com outras categorias e dia 20... Normalmente eles deixam as categorias fitness por primeiro e fazem as de bodybuilding por último, para dar tempo do pessoal fazer o carb up. Ou às vezes não, depende. Já teve época que o bodybuilding vinha primeiro, as categorias de bodybuilding, para os caras já amenizar, acabar com a sofrência logo, e a categoria fitness vinha no segundo dia. Seja como for, eles dividem desse jeito, categorias de bodybuilding num dia e categorias fitness no outro. Tá. Bodybuilding, entenda-se, bodybuilding clássico, Classic Physique, Woman's Physique e bodybuilding feminino também, e as Figure. Ok. No outro dia, daí vem as categorias fitness, Men's Physique, Wellness, Bikini Fitness, as Body Shape, Fit Pairs e outras categorias que são menores, que são mais recentes agora na IFBB. Pô, isso é legal, cara, hein? Isso é bacana, hein? É legal porque muda o foco do campeonato, não é que muda o foco, mas divide bem, não fica aquela mistura toda, daqui a pouco é bodybuilding, daqui a pouco tem wellness, e o campeonato fica dinâmico, fica bem fácil para todo mundo entender e inclusive para a gente para narrar. Muito legal. Porque os critérios vão ser os mesmos do começo ao final do dia. Sim, de julgamento. Sim, fica muito mais tranquilo, né, cara? Daí o cara... agora eu entendi o que é bodybuilding. Agora sim. Agora eu entendi o que é men's physique, o que é categoria. Fica muito legal um dia só de categorias de fisiculturismo e no outro dia só categoria fitness. Aí quem não entendia vai passar a entender. Porque mas se hoje é dia de bodybuilding, por que está subindo men's physique? Não são... Aí isso já deixando essa divisão, fica mais fácil pra gente fazer o pessoal entender. Ô tio Cado, e agora quem tá em casa lá pensando, os caras vão transmitir o Campeonato Brasileiro da Confederação Brasileira de Fisiculturismo, como é que eles não começaram por um campeonato estadual? Tu quer explicar pra gente o que aconteceu, tio Cado? Porque a Confederação Brasileira viu uma grande chance de ter uma unificação de padrão na transmissão. E nada melhor que conseguir essa unificação do que começando diretamente pelo Campeonato Brasileiro. Foi essa a proposta da Diana, que quis que a gente tivesse essa primeira experiência já nivelando por cima. Então a nossa ideia é mostrar para todas as federações do Brasil o quão possível é uma transmissão de qualidade, com educação, com showbiz, para que a gente possa fazer isso em grande escala para outras federações. Deixar isso escalonável, né? Escalável e escalonável. Se eles verem que há
a mãe está fazendo isso, a federação mãe está fazendo isso, e o nível da transmissão vai ser esse, fica mais fácil ter um convencimento para as outras federações menores de cada estado adotarem a mesma conduta. Isso só fortalece o esporte. O convencimento porque vai mostrar que funciona, né? Porque Exato. Ninguém é obrigado a convencer. Não, cara, contra fatos não tem argumento, né? Ninguém é obrigado a convencer ninguém. Eu acho que o vai ser natural. Isso, o interessante é a gente pensar assim, ó. Por que cada federação estadual não monta a sua transmissão? Consegue explicar pra gente isso ou queres que eu explique? É a minha visão. Não se tem uma padronização, não se tem o mesmo nível de engajamento, porque ninguém se perde força, né? Se perde força porque uma federação vai ter um nível de mobilização de audiência pequeno, outra vai ter grande. Isso não cria uma força dentro de rede social, de YouTube, seja do que for, para que isso vire audiência, que isso vire engajamento, que vire público, dê retorno financeiro, dê retorno de movimentação dessa rede social como pode dar. De acordo com o algoritmo do YouTube, a gente tem que estar sempre postando um vídeo curto, um vídeo médio, um vídeo longo, de 2 a 3 vezes por dia, para que ele possa ser entregue, para que as pessoas possam curtir e comentar, e para que isso movimente dentro do YouTube uma força motriz para que possa ser entregado cada vez mais o nosso vídeo. A ideia da Muscle Mind é fazer uma transmissão neutra, que possa contar a história do fisiculturismo brasileiro de acordo com aquilo que a gente acredita que é o esporte e as federações que são ligadas a comitês olímpicos. Exato. Né? E que respeitam as diretrizes de esporte como todos os esportes que a gente gosta, né? Exato. Que são justos, né? Então a nossa intenção é mostrar para todo o Brasil que é possível fazer algo unificado, algo correto e, justamente como o Ricardo falou, usar a força de cada estado para levantar o fisiculturismo dentro da IFBB. Então, se você que está vendo esse vídeo e vai nos assistir lá no Brasileiro, quer conhecer mais do nosso trabalho, tem uma federação, seja em Porto Alegre, seja aqui em Santa Catarina, por que não? Seja em Minas, em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia, e gostaria de ter as suas transmissões feitas por nós, a gente tem uma parceria fechada e exclusiva com a Confederação Brasileira, tio Cado. Precisa dizer mais? E estamos de portas abertas para todas as federações estaduais. Esse minuto de respiração foi fundamental. Foi. Estamos com as portas abertas para todas as federações, inclusive aqui de Santa Catarina, tio Cado, que nós não fechamos no primeiro momento por questões assim muito... Detalhes. Por detalhes. Detalhe. Mas que eu tenho certeza que numa próxima oportunidade isso vai acontecer. É normal. Ninguém é obrigado a concordar e não é obrigado a dar certo de primeira qualquer tipo de conversa. E estaremos também no campeonato estadual agora lá, hein? Sim. A gente vai lá dar uma olhadinha. Vamos levar o pessoal do estúdio aqui também para conhecer lá, que os caras querem conhecer o fisiculturismo. O estadual de São Paulo, né? Estadual de São Paulo. Vamos lá para São Paulo, lá para Santo Amaro. São Paulo, não é Santo Amaro da Imperatriz aqui. Não é Santo Amaro da Imperatriz? Não é Santo Amaro da Imperatriz, não, querido. A gente vai lá... Santo Amaro, São Paulo. A gente vai lá conhecer... Tá? As instalações, o Campeonato Estreantes e Paulista da FB SP, 24 e 25 de maio. Não estaremos fazendo a cobertura oficial do evento. Não, a gente vai estar lá sondando o território para entregar o melhor possível para vocês. Mas vai ter gravação. Isso... Vai ter entrevista. Sim, só não vai ter a transmissão do campeonato. E o pessoal pode acompanhar a gente também no nosso Instagram, no nosso YouTube, né? Isso, por favor. Não é nem que pode, deve. O evento será localizado no Teatro do Centro Universitário Ítalo Brasileiro, localizado na Avenida João Dias, 2046, em Santo Amaro, São Paulo, SP. Pronto. Quem não anotou, dá um... volta a fita e anota de novo. O que que tu acha que vai acontecer lá, mano? Fala pra mim. O que vai acontecer? O que tu acha? Cara, no estadual? No brasileiro. No brasileiro? No brasileiro. Cara, no brasileiro vai ser um... Eu já tive competindo no brasileiro e cada vez que eu fui... Fica mais pedreira. Fica mais pedreira. Eu competi em 2014 e depois em 3 edições seguintes eu fui como treinador. Cara, é surreal. É surreal. Mas assim também, o que é surreal é a organização. É o maior campeonato que tem e é o mais organizado. Porque todo mundo que está lá competindo ou fazendo o seu trabalho já passou pela peneiragem. Então ele já tem um nível de entrega e de profissionalismo, vamos chamar assim,
tanto para competir, quanto para julgar, quanto para ser treinador, todo mundo que trabalha ali no backstage é muito organizado. E cada ano são mais atletas e cada ano a qualidade sobe. Quem tem a visão meio estranha de que a IFBB, o nível não é tão alto, nunca competiu no brasileiro ou nunca foi campeão estadual e foi pro brasileiro. É outra coisa, né? Não, é totalmente diferente. Tu vê assim, tem horas que tu olha assim, o que eu vim fazer aqui? Eu tenho que voltar daqui uns 3 anos só. Porque é o pessoal que se puxou no máximo, porque ser campeão brasileiro pela IFBB é um título dos mais difíceis que tem. Eu acho legal isso que assim, ó, eles têm o estadual, eles têm os estreantes, aí eles têm o estadual, eles têm o brasileiro. Aí, se eu não me engano, tem o que mais? Tem o Mr. ou o Miss Universo. Tem o Sul-Americano. E aí tem os mundiais. Tem os mundiais. Não tem como o cara ir pro mundial se o cara não vencer o brasileiro, por exemplo. Não tem como. Não tem pro cara ir pro sul-americano se o cara não vencer um brasileiro, por exemplo. Exatamente. Então isso faz com que cada campeonato que a gente vá, que tem uma envergadura maior, ele tem, obviamente, atletas maiores. Você nunca vai encontrar no palco, por exemplo... Tu nunca vai achar alguém no brasileiro que... destoando igual tu vê no Arnold, assim, um cara nada a ver. Não, jamais. Jamais. É o que eu falei, o cara que tá ali é no mínimo top 3 da categoria dele do estado. No mínimo top 3. E ele sabe que ele indo pro nacional, ele vai pegar os melhores de cada estado. Então, se ele tiver um pouco de bom senso, ele não vai lá só para pegar a experiência. Se ele não tiver minimamente competitivo no nível do primeiro, do cara que ganhou dele estadual, ele não vai. Então tá, então estamos aqui no episódio... Atemporal. Essa aqui é uma cápsula do futuro. Nós viemos do futuro. Temos ainda mais 8 episódios que vão pro ar para finalizar a temporada 2 do Muscle Mind Brasil, podcast dos campeões. E aí estaremos mudando de casa para um estúdio novo. E nesse meio tempo vai ter a transmissão do Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo. Ricardo, até agora foram 18 episódios gravados. 19 se contar o episódio 0 que foi eu e tu. Sim, tá? sim. Qual foi o episódio, sem olhar pra cola aqui? Não. Eu tava olhando aqui pros patrocinadores. Tá bom. Tá. Qual foi o episódio que tu mais aprendeu alguma coisa? Pô, daí tu me quebrou agora em vários pedaços. E todos os episódios a gente aprendeu muita coisa. O que vem de primeira? Pá. De primeira... me complicou totalmente, porque todo mundo, assim, ó, cada episódio eu tinha que estar com um caderninho ali para anotar. Mas um que, assim, foi especial para mim, não por causa do aprendizado, mas por relembrar, foi o episódio do Stoiteral. Stoiteral, né? Do Stoiteral, meu mestre, cara. Matei uma saudade danada dele. Ouvias o trilhar das anilhas. Meu Deus, dizer assim, quando ele falou que o professor e as pessoas não estão dispostas a um nível de treinamento exaustivo, daquele jeitão dele, eu disse, é o meu mestre, ele falou, não mudou nada. Figuraça. Eu gostei bastante do episódio do Dr. Haile. Cara, ele deu uma aula ali pra gente. O Vicari, muito polêmico, muito bom. O Haile é o famoso que não prometeu nada, entregou tudo. Entregou tudo, né? Ele foi fantástico. Ele, Vicari... O Vicari. Verdun dos nossos. Pô, Verdun demais, né, cara? Demais. É o tipo de cara que tem uma áurea, né? O cara tem uma áurea na volta, né? É verdade. Vê que ele levou o padrão do estúdio, né? Foi. Nossa, e assim, ele é o cara que a skin não bate com a alma, né? Tu também é assim. Não, mas ele é bem mais, né? Ontem a Sara falou pra mim, naquele vídeo que a gente tava se xingando, ela assim, não consigo imaginar o Ricardo xingando com alguém, ele é tão fofo. A skin dele não bate. Pô, foi um trabalho a gente se xingar ali, cara. Eu não consigo, meu. Não, eu consigo xingar alguém, mas não era tu. Tinha que ter botado uma foto de alguém. Qual foi o episódio que tu saiu de lá mais bêbado? Do Stoiteral? Também a gente se alimentou de chopp ali, foi 3,5 litros de chopp, dos quais tu bebeu 2 canecas e o Stoiteral bebeu o resto, não sei porquê. Não, teve um que botaram vodka no copo de alguém ali. Teve o da vodka também, Botaram vodka no copo, sacanagem. Teve o dia que a gente trocou o amendoim por aquela batatinha... Apimentada, boa, aquela batatinha. Depois daquilo nunca mais teve amendoim na mesa. Nós tivemos 2 marcas que começaram com a gente como patrocinadores, que eu gostaria de lembrar aqui para agradecer, que é o Forte Troca de Óleo.
Sim. Do teu amigo Quiliano. Tá? E a Drummond. E a Drummond Imobiliária e a Pratique. Foram três patrocinadores, que vieram com a gente no começo e que talvez um dia voltem, com certeza, para nos patrocinar aqui no nosso podcast. Sim. E aí nós temos hoje 6 empresas que nos patrocinam. Sim. Mas se você está em casa assistindo esse episódio aqui e quer fazer parte da 3ª temporada do Muscle Mind Brasil, o podcast dos campeões, Tchucado. Vagas abertas. Vagas abertas. Basta mandar mensagem pra gente que eu vou entrar em contato com você e nós vamos trocar uma ideia, mostrar os gráficos. E quem quer patrocinar quer ver números. E vão ver uns números bem legais aqui. Depois de 2 temporadas... Tu esperava que a gente ia estar já na Confederação Brasileira e para transmitir o brasileiro com potencial para fazer transmissão de campeonato internacional daqui a pouquinho? Não tão cedo. Para unificar o Brasil, juntar as federações do Sul, juntar Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Bahia, juntar esse pessoal todo, tentar deixar de lado um pouco as diferenças, os gostos, o ponto de vista e pensar realmente no esporte a ponto de ter uma audiência tão forte e poder captar mais patrocínio tanto para o evento em virtual quanto para o evento em loco, para de repente pagar melhor os atletas, para de repente disponibilizar um backstage melhor, até mesmo para os hábitos. Tu pensou que com 18 episódios nós estaríamos nesse nível? Eu achava que a gente não pode pensar pela lógica, né? A lógica não tem a ver com isso. Isso aí, quando vai para a energia, a lógica cai por terra. Eu não imaginava. Tão rápido, não. Eu sabia que a gente ia chegar bem longe, mas eu não sabia que esse longe não tinha a ver com tempo. A gente chegou longe em pouquíssimo tempo. Mas eu acho que é porque a gente estava aberto para as oportunidades chegarem. Eu vou te ser sincero, tá, cara? Parece que a gente nasceu para isso, irmão. Para fazer o que a gente está fazendo. Na moral. Sim. É só que a gente nasceu e foi educado num tipo de pensamento e que tu tem que estudar, se formar, trabalhar a vida inteira para ser alguma coisa. E o mundo moderno, o mundo contemporâneo hoje, ele é muito rápido, cara. As pessoas que querem fazer, que vão atrás e que tentam, que não tem medo de errar, que é o nosso caso. A gente está dando a cara a tapa desde novembro aqui, né? Fazendo... Para pensar. Hoje... A gente entrou num mercado, num ritmo aqui de podcast, que é todo mundo que olha num primeiro plano diz assim, mais um podcast. Não é mais um podcast, é o Muscle Mind Brasil. Quem para assistir qualquer meia hora do nosso episódio aqui, já vê que é diferente. A gente está trazendo uma coisa que falta, o lado humano das pessoas, e não só o sensacionalista, e informação de valor. E quando a gente fala em informação, não é só informação de instrução, é experiência de vida que todo campeão tem e que todo mundo tem e que é campeão e não sabia. É uma era da internet que está se compartilhando muita coisa vazia, muito gancho, muito teatro, né? Parece um videogame ou parece um desenho animado. É uma coisa assim aleatória só para fazer rir, daqui a pouco cansa. Esse movimento aqui acabou. Vai ver que Tu não vê isso na tua casa porque tu sabiamente as crianças não têm acesso à telinha. Mas tu pega qualquer criança da idade das tuas gêmeas. Tu dá uma foto na mão, tu vai ver os 2 dedinhos fazendo assim. Numa foto impressa, a criança está querendo dar zoom na foto impressa. Como isso, cara? Então, se a gente viciadinhos em dopamina já desde pequeno. Se a gente não tinha a percepção de como seria o nosso futuro... e como ele apareceu tão rápido assim, eu posso te dizer então que daqui para frente as coisas tendem a ficar muito mais aceleradas e muito mais potentes para nós, correto? Correto. Uma vez que começou, só quem bota freio somos nós, e eu não tô com o pé no freio. Então tá, então se você tá em casa agora vendo esse vídeo aqui, já deixa o like, curte, comenta, compartilha, manda para quem gosta, manda para quem não gosta também. E se quiser fazer parte do quórum das empresas que patrocinam o Muscle Mind Brasil. Meu Deus! Pro Season 3. Season 3. Manda mensagem pra gente, porque estaremos no Brasileiro e, quiçá, em campeonatos maiores ainda. Tchucado. Diga. Vamos fazer o seguinte, ó. A gente tem mais 8 episódios que vão pro ar ainda. Sei. Tá? A ordem dos fatores influencia agora. Não podemos errar, são pessoas aqui. Talvez vai esse aqui pro ar primeiro, aí vem da Laura, do Dr. Cristiano Gerber, da Luiz Gaio,
do Fabrício Verdun, do Gaspar da NBFF e do Bruno Grassi. E depois temos mais 2 que a gente não pode citar o nome ainda porque não estão fechados. Tá bom. Beleza. Fechou? Fechou. E aí, quem que tu gostaria de ver na temporada 3? Quem que tu queria entrevistar? Guga Kirten. Gustavo Kirten. Gostaria muito. Atenção, Gustavo Kirten, onde quer que você esteja agora e alguém que está assistindo a gente conhece o Guga, manda para ele. Manda pra gente. Posso falar um? Claro. Eslen Della Nogari. Eslen. Professor Paulo Jubilu. Jubilu. Com certeza. Doutor Guilherme Frecchia. Pô, não lembrava dele, cara. Frecchia demais, demais, pelo amor de Deus. Nossa. Dá aula, é um monstro. Tanto no futebol quanto nas artes marciais, quanto na educação física. Ótimo. Quem mais, padrinho? Agora deixa. O Rangel Farias. O Rangel Farias, o Nilton Amorim. Nilton Amorim. Esse eu vou buscar pelos cabelos. A Zama. Zama Benta. Que ela já deu. Disse que essa temporada agora estava difícil, mas mais pra frente ela consegue. O Wellington. O Nescau. O Walter Krause. Walter Krause, que é muito bom. Norton James Murayama. Tem de contato dele? Fiz contato com ele, ele não mora aqui, mas a sogra dele é de Balneário Camboriú. Ele se comprometeu que quando tivesse por Santa Catarina, daria um salve para se tivesse gravação, ele viria. E eu queria também chamar o Eduardo Corrêa, cara. Pra mim, Corrêa. Pô, é uma questão de carinho, de respeito muito grande, que é um cara que é um ícone, cara, aqui no estado, cara. Falando em ícone, tem que ter o Baga também. Baga e o Edsel. Puxa vida, só se você comentar aí imitando ele. Eu só vou no teu podcast se o Edsel também for. Eu já tô vendo. Tem que ter o Baga e o Edsel. Muito bom. E com a gente temos mais também 3 marcas que patrocinam a temporada 2 do Muscle Mind Brasil. E uma delas é um evento em pessoa. Dr. Charles Vicari, o nosso médico do esporte. Que já foi tudo. Nosso entrevistado aqui também. Já o cancelamento não veio ainda, mas vai... Foi no episódio anterior, tá? Sim. É o cara que não tem papas na língua. Exato. Trabalha com atletas. Nossa skin. Nossa skin, 35 Desculpa. Já passou do 4.0, pai. Não, nós estamos abaixo ainda. Eu tô já estacionando no 5.0. Daqui a alguns meses, antes do campeonato, eu já tô fazendo 50. É 50. E vamos estar comemorando o nosso... Corpinho de 49, mano. Eu vou estar com 40 ano que vem, comemorando no palco. Esse é o nosso pacto, a gente fez esse pacto aí. Eu tô dentro. Então, Charles Vicari, médico do esporte que trabalha com atletas, trabalha com 35, 40 a mais, com lipedema também. Sim. Ok? Temos também Garapuvu Café e Bistrô. Nosso parceiraço desde o começo, onde a gente também grava o nosso quadro outdoor, que é o Café Anabólico. Toda quarta-feira às 4 da tarde. Conhecido como 16 horas também. 16 horas, que tem React... Tem React, tem respostas cretinas para perguntas imbecis. Isto. E muita conversa fiada boa que você... Aqui na câmera 3. Tá se aprendendo. Tô aprendendo. Meteu aqui. Você, amiguinho, que tá nos assistindo agora e tem algum vídeo pra gente fazer um react, pode ser um vídeo sério, pode ser uma polêmica, vídeo engraçado, tem alguma pergunta séria ou pergunta polêmica, manda no nosso direct do Muscle Mind ou no do Jean, no meu aqui também, tanto faz. Manda que a gente, quando você menos esperar, a tua pergunta vai estar no ar do Café Anabólico. Oi, o Garapuvu, que é um local que é lá no Hotel Mercury. No Mercury. Que é responsável pela cozinha do hotel. Exatamente. Ok? E que quem trabalha na cozinha são mães virgens que conceberam seus filhos através do Espírito Santo. Só pode. Só pode, né? É comida de mãe aquilo ali, cara. A gente chegou à conclusão no primeiro episódio, que a gente chegou, sentou, pegou as comidinhas, botou e começou a comer. A gente fez um minuto de silêncio respeitoso, porque, pô, que cafezinho bom. Ô tio Cado, e pra quem tá em casa, quer fazer dieta, mas não gosta de cozinhar, chama quem? Chefe Brenda. A chefe Brenda Nunes. Brenda Nunes, que é, além de ser nutricionista, é atleta também. Então, conhece. Tem a manha da lasanha. Aí tem os atalhos. Tem a senha. Entrega em casa a comida de acordo com aquilo que a tua Nutri pediu, pesada, com o sódio certinho, não tem erro. Não tem, é só esquentar e comer. Pelo amor de Deus, mais fácil que isso, só se der na boquinha. Sabe que a pessoa, quando ela cozinha e é atleta, ela não erra umas coisas que são básicas. Ela tem toque, né? E que só atleta percebe. A minha mãe, eu estava em Porto Alegre em preparação para o Mr. Porto Alegre, o qual fui campeão na época, e ela tinha que fazer para mim a comida e a gente estava no controle do sódio.
E aí eu peguei e comecei a comer. Falei, cara, vai estar muito bom isso aqui para não ter sódio. Deixasse a tua mãe temperar, Daí cara. ela assim, não, mas eu botei só esse alho líquido aqui, ó. O alho líquido sódio. Primeiro ingrediente, sal. Mas esse aqui não vai dar, vou ter que cozinhar outra panelada de frango. Por que não botou um shoyu logo, né? Mas ficou bom, né? E cara, no teu caso, tu é vegano. Vegetariano. Vegetariano. Ainda consumo ovos. Uhum. A Fê... Vegana. E a Brenda faz a marmita conforme... E assim, a gente sempre pensa em casos extremos, mas se o cara é diabético, se é intolerante à lactose, celíaco, sempre vai ter uma dieta para cada pessoa, seja por uma orientação ou por uma necessidade alimentar. A Brenda tem a capacidade de fazer tudo isso. Muito certo. Bom. E nós temos também outros quadros que estão sendo gravados nesse exato momento, outdoor, para a gente poder mostrar que o fisiculturismo pode estar em qualquer lugar. Mas em qualquer lugar mesmo. Em qualquer lugar. Inclusive, nós gravamos no Bar das Fábricas. Vai ter quantas mais? Cara, foi um foguete da vida, tá? Foi foguete. Ficamos doidão, Santana ficou pelado na gravação, foi uma loucura, tá? Você não pode perder, tá? Você não pode perder porque isso aí foi loucura, tá? Foi loucuragem. O próximo vai ser aonde? Barbearia VIP. E depois... Cuidados masculinos. Hot dog do peru. Eles vão conseguir o milagre de cortar meu cabelo? Quero só ver. Pô, mas não fica um pouquinho se deixar? Como é que é? Fica. Onde é que ele nasce mais ele se te deixar? No sovaco. Aqui pra não vai. Vou parar por aqui. Não vai pro sul. Não vai pro sul. Não vai pro sul, é isso? Ficou na região nordeste, aqui noroeste. Pra baixo, também não ia entregar pro barbeiro. Então são séries de episódios? O que é? Uma novela que a gente tá fazendo? A gente tá fazendo episódios diferentes para aqueles assuntos que a gente não pode tratar dentro do Garapuvu. Ok. E que a gente é na mesma pegada. Reacts, respostas cretinas para perguntas imbecis. Não, tem outro quadro. Tem o quadro de que é os bairros catarinenses, não, né? Florianopolitanos, para o turismo internacional. Como é que seria onde a gente está aqui hoje? Aqui a gente está no Passeio Pedra Branca, seria o Whitestone Walking. Whitestone Walking. E os apelidos da década de... O bullying. O bullying da década de 80. Por exemplo, aquele rapazinho que se chamava Rivaldo Jesus. O Rivaldo Jesus. Isso, a gente apelidou de Lúcifer, ou Satanás, que era o rival do Jesus, né? Eu batia de frente com Jesus. Então são quadros novos para mostrar que a gente pode democratizar o bodybuilding. Exato. Ele vai estar sendo gravado em vários locais de Floripa. E no meio dessa papagaiada, essa palhaçada toda, a gente fala sério também, lógico. Com certeza. Mas isso é a internet moderna, irmão. Exato. O cara tem que se transvestir de piada pra fisgar a pessoa e ensinar alguma coisa pra ela. E daqui a pouco ela, nossa, aprendi um negócio no meio de tanta piada. É isso aí. É isso aí. E funciona. Então nós temos os quadros outdoor, nós temos o nosso YouTube pessoal, o Ricardo Santana. Olha só, se o cara tá vendo a gente aqui hoje, até o brasileiro, nós temos aí 3 meses. Nossa. Tem tempo pra ele aprender a posar e fazer contigo parte do teu curso From Zero to Hero? Tem tempo, até porque eu prometo e entrego para os atletas 8 semanas é o tempo que eu preciso de entrega dessa pessoa, 15 minutos por dia só, todo mundo. Fala para ele, fala nos olhos dele. Nos olhos dele, você, atleta, meu querido, tá aí perdido, não sabe o que fazer, tá com medo de passar vergonha no palco de novo, não faça isso, me chama. Ou só vai no link da minha bio, se tu não tá achando que vai passar vergonha na minha frente, não quer falar com o professor, tá toda essa inibição, vai no link da minha bio, Ricardo Santana Treinador. Lá tu tem todos os cursos que eu já publiquei, todo o material inicial do From Zero to Hero, que são os e-books educativos para poses. Primeiro e-book, Bodybuilding, Classic Physique e Fisiculturismo Clássico. São as categorias que mais passam trabalho no palco, porque tem todas as poses compulsórias, tem coreografia, entrada no palco, então é toda uma dinâmica que está lá tintim por tintim explicada e com planilhas organizadas de 8 semanas de treino, de pose. A força que você faz para ganhar músculo não é a mesma força que você faz para mostrar. Se tu só pegar esse insight aqui dessa minha fala, tu já vai entender que tu precisa treinar pose, porque não tem nada a ver a força que você faz dentro da academia. Ai, mas Ricardo, eu sou mulher e sou wellness. Você também treina mulher wellness? Mulheres wellness também. Todas as categorias, de todas as federações, eu tenho a capacitação, fiz todos os cursos de arbitragem, de poses e padrões para fazer esse tipo de trabalho, e é só chamar. Só chama. Cite um cara que foi do 0 até o overall contigo. Um cara,
Gian Vernes, papaizinho. Ô, papaizinho, falando em papaizinho, agora deixa eu aproveitar. E quem não tá nessa pegada esportiva, não vai competir, mas também tá com prazos e quer prazos para isso. Cansou de não ter resultado, cansou de ser o cara do projeto vida e nunca botou o shape, porque o que mais vejo é aquele negócio. O cara critica o projeto verão, mas ele diz, eu sou o projeto vida, eu treino para a minha vida. E passa a vida sem botar shape. Porque o projeto vida sempre pode ser adiado. Sim. O cara que precisa de um prazo. A gente trabalha melhor com prazo, com comprometimento, mas falta organização. Eu estou sabendo que o senhor desenvolveu um produto. Sim. Para acabar com esse problema. Sim. Acabar com essa desculpa. Eu não sei como me organizar, eu não sei, eu preciso que alguém me diga o que fazer. Agora tem. É a consultoria Premium GV, GVNs. O que eu faço? Eu junto num grupo do WhatsApp, eu, você e uma Nutri da minha equipe, a gente faz uma análise comportamental, eu aplico ferramentas de coaching, faço uma avaliação postural em você e interessante. Poucos profissionais fazem avaliação postural e análise de movimento, porque às vezes a pessoa tem um glúteo fraco, ela tem um encurtamento de adutor, então ela tem movimentos que ela não consegue fazer e quando se passam exercícios específicos, por exemplo, no caso do glúteo fraco, vai fazer o búlgaro, não consegue fazer, fica disfuncional, né? E ela fica frustrada, ou seja, eu faço avaliação postural e comportamental, prescrevo treinos individualizados que vão no aplicativo na palma da sua mão. A Nutri prescreve a dieta também individualizada, que vai para o aplicativo na palma da sua mão. Quando você começa a treinar aqui, Ricardo Santana está treinando. Eu vejo, opa, Ricardo tá no treino, hein? Já me deu aqui, E aí, tio Carlos, tá no treino? Maravilha, hein? Hoje é pesado. Ou seja, é uma consultoria premium para papais e mamães 35+, porque eu sou o meu nicho, Ricardo. Eu tenho que entender o que eu tô fazendo. Tamo junto. Eu tenho que entender que um pai de família ou a mãe de família não tem tempo. Eu tenho que trabalhar com uma intensidade maior e um volume menor. Eu tenho que saber, eu tenho que ser especial, eu tenho que ser assertivo nas minhas escolhas de por que usar grandes músculos, por que priorizar trabalhos concorrentes, por que fazer dessa forma de bisete e trisete para conseguir ter mais impacto metabólico. As academias no Brasil estão cada vez maiores, graças a Deus. Porém, é um professor para cada 15, 20, 30 pessoas. E aí as pessoas se perdem em tanta academia, em tanta máquina e não têm o contato direto com um profissional qualificado. Na minha consultoria, isso é sanado, tio Cado. Beleza. E eu gostei de duas coisas principais aqui. Porque isso tu sempre entregou. Sempre entregou o personalizado, o cuidadoso. Duas coisas. É o contexto da pessoa e otimização de tempo. Isso não tem preço, porque a pessoa que está na situação da tua skin, do teu grupo, do teu público-alvo, o cara não pode perder tempo, ele não sai de casa para perder tempo. Eu vou treinar. Se ele não tem um planejamento, se não tem assim, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou cumprir nesse tempo aqui, mesmo que a academia esteja lotada, eu tenho um plano B, tá tudo aqui. Ele nem sai. Ele não sai, ele já se desmotiva porque ele não vai saber o que fazer. Ele vai chegar na academia de novo, vai estar lá o professor conversando com o mesmo cara ou com a mesma menina, não vai me atender, a mesma situação que se repete. E, enfim, meu tempo sendo bem aproveitado, eu já compro o serviço. É verdade. Então a pessoa pode treinar, gravar o exercício dela, por exemplo, me manda, eu jogo para um software, faço análise de vetores, gravo para a pessoa, olha só, melhor aqui, faz assim, faz assado, ela vai ter... como se eu tivesse democratizado o meu trabalho de personal trainer. Ótimo. E num preço, Ricardo, que chega a ser 1/10 o valor de um personal presencial. Nossa. Para ter Nutri e personal e coaching. Nesse de aproveitamento de tempo foi a pegada que eu fiz também pro meu. Não sei treinar pose, não sei o que fazer. Não, agora você sabe, tá aqui a tua rotina diária e não precisa de mais do que 15 minutos. E 15 minutos posando, tu sabe que é 1 hora de cardio. Cara, aprendi contigo lá atrás, velho. Lá atrás. Agora deve ter com esse monte de ferramenta, agora com e-book, agora com vídeo, agora com videoconferência, Ricardo. Tem o pessoal que comprou a primeira leva dos e-books, né, o lançamento. Eu fiz a penúltima semana das 8, né, da proposta. Tá, todo mundo já competiu, gente que não ia competir já resolveu competir para se pôr à prova, tiveram resultados fantásticos. Final de semana agora teve uma moça no Arnold Classic que foi campeã da categoria Master na Women's Physique. Eu cheguei à conclusão que eu sou pé quente para as Womans que eu treino. Teve a Marisa Rampin, que é lá de São Paulo também, categoria Master, competiu da última vez, ganhou.
Tudo aluna minha de pose. A Viviane Wilbert, que foi agora no ar no Campeã Master também. Tem a Zama, top 3 do Olímpia. Top 5 ano passado, top 3 no ano retrasado. Tem a Nani Cordeiro, que é bicampeã mundial. Bicampeã mundial. A Nani, de todas elas, a Nani é para mim a maior expressão do que é um atleta nessa categoria, assim, ó, em todos os quesitos. Atleta completa. Ela é 24 horas atleta. 24 horas. É complicado. É complicado, às vezes, porque ela não se permite... esse ano eu não vou competir. Ela não se permite sair da rotina. Engraçado, né? Tu falou assim, pessoas que nem iam competir começaram a competir, né? O ser humano, ele precisa de desafio, Ricardo. Precisa. Porque senão ele vai começando a ser... ele vai entrando na normose. E aí vai começando a ficar cada vez mais pra baixo. Agora eu tô com um físico de papai, um físico de mamãe. Tá bom. E aí dos 40 pros 60 ele faz um total de nada. E lá com 60 ele fala, puxa vida, se eu tivesse começado antes. É verdade. É aquela frase maldita, já tô casado. Já tô casado, não preciso investir em mais nada em mim. Já tá garantido. Não tá garantido. Só que se você não dedica tempo para cuidar da sua saúde, você vai fatalmente ter que destinar tempo para cuidar da sua doença. Fato. Essa frase é uma verdade, não é nem não é uma suposição. Portanto, busque um desafio. Busque um desafio, bote prazo para esse desafio. Para botar setup the bar lá em cima, para te puxar para cima. Bota a régua para cima. Ande com pessoas que te façam pensar diferente e agir diferente. E só siga a orientação de profissionais capacitados. Por favor, pessoas que já fizeram aquilo que estão falando. Exato. Né? Não olhe só pelo preço. Olhe pelo currículo. Formado aonde? Estudou aonde? Fez pós aonde? Competiu aonde? O famoso jogou aonde? Jogou aonde? Né? Neymar é ruim. Tu jogou aonde? É isso? É isso. Feito o nosso jabá. Voltemos. E aí, tio Cado? E aí? Eu sei que o senhor está apontando para mim com essa flecha. Com essa flecha aqui. Isso aqui é o poder, mano. Isso aqui é um... Tem um nome para isso aqui. Agora, um mudra. Eu tenho uma pergunta pra ti. Por que tu tá perguntando coisa, velho? Eu? Por que você tá fazendo pergunta? Tu já me perguntou aqui, eu queria saber... Tu vai perguntar coisas que a gente não combinou? Não, eu queria saber se teve alguma entrevista ali que tu achou assim, pô, que difícil de entrevistar esse cara. Ou essa mulher, sei lá. Seja lá por que razão for. Cara, então, assim, ó, eu vou te falar que a entrevista que eu achei que eu fosse gelar real era do Verdun. Sério? E foi ali que eu vi que eu nasci pra isso, irmão. O Verdun era o cara que menos me preocupava. Cara, mas é isso. Na real, pela pessoa que ele é. Ele faz questão de deixar qualquer pessoa à vontade, né? Perto dele. Que ele sabe que ele gera aquela... É lutador. Todo mundo tem um estereótipo em cima de lutador. Eu vou te falar então. A mais difícil foi a do Gustavo e a do mestrão... Do Araújo? Do Araújo. Por que foi difícil? 2 na mesa. Isso, cara. Dois assuntos distintos. A gente estava começando. Isso. Os dois até merecem ter um novo convite para irem separados, porque de lá para cá o Araújo deve ter pendurado mais umas 5 medalhas na parede. Não parou. Foi o episódio 5 nosso. Então. A gente tava começando, aí tinha que fazer a ancoragem de um papo daqui com outro papo lá. Ali acho que vale fazer depois separado, só com o Araújo, só com o Gustavo no futuro. Da mesma forma com o Ricardo Norte, com a Nani também, que foram o nosso primeiro episódio, começamos muito bem. A Nani que tem um corte nosso com ela no TikTok com mais de 30 mil views, tá? Sim. A Nani que... Foram, assim, teve um pessoal que teve um engajamento violento. O Araújo, cara... Ele não faz ideia da força que ele tem na internet, cara. Não faz ideia. Não faz ideia. A Nani até faz ideia. O Cotter teve um alcance bom também. Foi os primeiros haters vieram ali do Nian Cotter. Nós vamos sofrer também isso, irmão. Então, Vai ter gente falando da gente mal. Tá. Por coisas que a gente falou na internet. E eu espero ansiosamente por isso. Vai ter gente falando da gente mal. Porque não tal coisa, parari, parará. Isso vai acontecer. Sim. E dizem que quanto mais hater, mais famosa a pessoa fica. Sim. Faz parte, tio Cado. Tem um humorista americano, Cat Williams. Olha ele. Cat Williams. Essa fera, Cat Williams. Ele faz muito. Um show dele era o show que, se nós dois tivéssemos, nós seríamos talvez os únicos brancos na plateia. Ele é muito engraçado, ele faz um humor bem ácido. Ele falando lá naquele jeito americano de negão do gueto, falando, ele disse que a prima dele reclamando que foi no Instagram, tinha
3 comentários de haters lá, e as meninas falando mal dela assim... O que você tá fazendo de errado que não tem mais 5? Ainda dá tempo, o verão tá aí. Ele fala, ele fala, mulher, se tu não tem mais 5, 6 pessoas te odiando, que tá fazendo alguma coisa errada. Vai acontecer, prepare-se. Já dizia o professor Hélio Couto, né? Os mornos, ninguém gosta dos mornos. Tu tem que ter um posicionamento. É isso aí, vai aparecer. Que venha, mas se quiser pode vir todo mundo junto, não precisa fazer fila. Tamo aí? Nós vamos ser testados aqui pra frente, irmão. Esse episódio foi feito justamente para podermos falar dessa novidade do Campeonato Brasileiro 18, 19 e 20 de julho de 2025. Gravem essa data. Estejam disponíveis nessa data para acompanhar. Que vocês vão ver o que é uma transmissão feita com capricho, com seriedade, com profissionalismo. Para deixar as portas abertas também para quem quiser patrocinar o Muscle Mind Brasil, podcast dos campeões, para a temporada 3. Que vai ao ar daqui a 9 semanas. 9 semanas. Para deixar aberto as portas também para empresas patrocinar a gente na transmissão dos campeonatos, que estamos aí. E também para falar para todas as federações. Vocês são todas muito bem-vindas. Muito bem-vindas. O tempo de cada um vai chegar. Exato. É melhor andar junto do que separado, um brigando contra o outro. Sim, a gente está aqui para trazer uma proposta diferente do que está acontecendo. E é diferente para melhor. Viável. Financeiramente produtiva e lucrativa. E que isso conta muito para muita gente. Né? Tem gente que, se isso não for muito bem comprovado, não tem negócio. Enquanto só um estado pensar em ganhar sozinho e não pensar em ajudar um estado vizinho, a audiência nunca vai ficar forte. Nunca. Ainda mais porque, senão, então não deveriam estar numa confederação. Me fala uma coisa, é mais fácil ter um podcast ou manter um podcast? É mais fácil manter. Porque a pior parte é tu fazer a coisa vingar. É o nascimento. É ter convidado, é fazer corte, é postar 3 vezes por dia, é captar patrocínio, é criar quadros, é interagir com pessoas e é fazer disso virar um entretenimento. É muito difícil ter um podcast hoje, irmão. Muita gente é assim, ó. Eu quero ter uma empresa. Aí o cara abre e a empresa fecha em menos de 1 ano. É mais ou menos por essas. E tem aquela coisa, tudo que tu quer, tu tem que perguntar, quer mesmo ou quer só se for para agora? Porque quando a gente quer, a gente sabe o trampo que tem que fazer e sabe o tempo. A gente sabe que tem coisas que a gente consegue acelerar se a gente se dedicar mais. Mas sempre tem essa dedicação a mais. Então, tudo isso que tu falou agora, se a gente quer exponenciar, tem que fazer mais. E por uns 2 anos, pelo menos. Pelo menos. Esses são os estudos, tá? 2 anos postando... Não é achismo, não é vozes da nossa cabeça não, tá? 2 anos postando... Elton Luiz fala isso. 2 anos postando todo dia, 2 vezes por dia, para conseguir manter o algoritmo aceso. Gente curtindo, gente comentando, até aí. É assim que funciona. E dali pra frente, é só alegria. Fechamos, então? Fechamos. Esse estúdio novo, tu gostou, cara? Gostei. Poxa. Pô, aqui tem um Shuri na mesa, os caras são especialistas aí. Não, aqui... Eles vão estar com a gente no campeonato. Vão. No show de imagens. O show de imagens do Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo da IFBB Brasil. Fechou, paizinho? Fechou. É nóis? É nóis. Então tá bom. Muito obrigado por essa força aí. A gente termina sempre do mesmo jeito, né? É um prazer quase inenarrável, para não falar. Deu um gelo na espinha agora aqui. E vamos para São Paulo agora em maio já. Já vamos para lá, as passagens já estão compradas, hospedagem já está garantida. E é nóis. Muito bom tá passando por isso contigo, filhão. Vamos para Central então? Para Central. Ouça! Muscle Mind Brasil. O podcast dos campeões. Com Ricardo Santana. E Jean Vernes. Na tela do seu telefone celular, onde quer que tenha. Starlink, internet, conectividade. E com a gente no próximo campeonato, você vai ser muito bem-vindo. Deixa um like nesse vídeo, curte, comenta, compartilha. Manda para quem gosta. Manda para quem não gosta. Se tem uma empresa e quer fazer parte dessa empresa que está crescendo, que vai se tornar uma emissora de bodybuilding no Brasil, a primeira emissora. Daqui a pouco mais um vídeo de cápsula do tempo, hein? Vamos ter que voltar. Vamos ter que voltar do futuro. Valeu! Valeu! Abraço!